70% de rentabilidade em menos de uma semana. Você já conseguiu resultados assim? A estratégia que eu quero mostrar para vocês hoje se chama Sigo. Essa é uma estratégia bastante utilizada por traders experientes no mercado de opções. E eu quero mostrar para você quão simples pode ser. E você também, mesmo que não tenha grande conhecimento no mercado, pode já começar a realizar esta e muitas outras operações no mercado de opções. A estratégia é bastante interessante porque te dá potência de ganho no cenário positivo do ativo e tudo isso sem custo nenhum. Você não precisa pagar nada para montar essa estratégia. Você, na realidade, vende uma opção, recebe um crédito e compra uma outra opção para movimentar o cenário positivo do ativo no curtíssimo prazo. Você pode ganhar bastante dinheiro e, é claro, tem que fazer isso com responsabilidade e com conhecimento, aquele que eu ensino para vocês no nosso método Fera na Escola de Opções, tá bom? Então, logo depois da vinheta, fica aqui ligadinho, porque essa estratégia já está rendendo mais de 70% de rentabilidade. Vou mostrar para você aqui agora, se você não está acreditando, é isto aqui, pessoal. Olha quantas estratégias lucrativas nós temos neste momento em andamento. Ó. E eu vou falar para vocês esta estratégia aqui, ó. 70% uma estratégia montada na semana passada. Já está rendendo bastante dinheiro e você, se está acompanhando o nosso conteúdo, certamente já está ligado, tá bom? Depois da vinheta, então, segue com a gente para mais um vídeo muito fera desse canal. Tamo junto! Como a nossa estratégia não prevê, e o nosso método aqui não prevê a assunção do ativo, então, para mim, em condições atuais, nas condições atuais, é só aproveitar uma pequena queda do ativo e fazer um movimento de recuperação dele rápido, pensando numa recuperação rápida que poderia chegar, por exemplo, deixa eu botar aqui, como a gente marcou aqui no FIBO, até os 12,28. Se chegar nos 12,28, nós tivermos aí um pouco mais de capital nessa operação aqui, ó. Vamos passar aqui alguns dias, 5 dias, 6, 7 dias úteis. 7 dias úteis, né? Mais ou menos uma semana e meia. Chegar ali no 12,20, ó, já dá uns 300, quase R$ 400, ó. Numa operação, com 1.000, evidentemente, né? Numa operação que não gastamos nada para montar. Na realidade, até recebeu 300 para montar aqui, tá? Então é esse movimento que para a gente é interessante. Sempre tem que pensar no racional, é uma boa pergunta, mas você tem que pensar sempre no teu racional, qual é a tua posição principal. Né? Lembra quando a gente fez aquela fence com a Vale? Falei, vou comprar essa call lá para setembro, porque esta call para setembro, lá no 63, é o que vai basear a minha estratégia. Estou pensando que Vale vá se recuperar, porque ela está num suporte que é muito, muito forte de Vale já há muito tempo. Então, se ela subir a partir daqui, a minha estratégia principal, meu viés principal é de movimento de alta. Eu quero ganhar com a alta do ativo. Porém, se ela corrigir no curto prazo, eu quero ganhar também com essa correção. Então, aquela estratégia foi justamente para ganhar naquele movimento de correção que a Vale fez no curto prazo. Encerrada aquela posição, dá para montar uma outra estratégia fence ali para poder também minimizar os efeitos de correção caso eles aconteçam na próxima movimentação do ativo. E assim a gente vai melhorando a nossa estratégia, vai ajustando nossos parâmetros, vai trazendo para a gente um pouco mais de resultado operacionalmente falando e financeiramente também, tá bom? Basicamente Tá isso. bom, entendi. Então veja, aqui eu estou pensando o seguinte: um ativo que caiu, fez um movimento de correção rápido, mais forte, deu oportunidade de venda de put num parâmetro bom, de receber ali uns 40 centavos numa put que, se ele se recuperar rápido, a gente está aqui considerando, por exemplo, a P116 no strike do 11,75. Pô, 11,75 já está agora, já está saindo do dinheiro. Considerando nesse momento agora, já não dá para vender a 40, vai ter que vender a 38, vai ter que vender Não vou ali conseguir vender mais a 40. barato um pouco, né? Ou então vai ter que trocar, por exemplo, essas opções aqui e jogar para cima um pouquinho, já que ela está se recuperando.
porque pode ser que a minha leitura aqui é um acidente de percurso, uma queda de 3%, mas o ativo segue numa tendência de alta. O volume não está confirmando nenhuma possibilidade de reversão nesse momento. A possibilidade é bater aqui nessa média e recuperar um pouquinho. Pode perder o fundo e vir embora? Claro que pode. Mercado financeiro, tudo é possível. As médias todas estão para baixo aqui, ó. O ativo está sobrecomprado, enfim, tem uma série de fatores que indicam que o ativo pode corrigir. Mas a bolsa e os ativos isoladamente, nos últimos tempos, vêm atuando até com uma certa irracionalidade muitas vezes. Tem muito ativo aí que está subindo incessantemente que não deveria estar no preço que está. Em algum momento, evidentemente, isso vai gerar uma correção mais forte, tá? Mas se eu aceito o risco dessa posição e coloco uma exposição para mim seja razoável, tranquilo de absorver, não tem problema nenhum. Se eu imagino que a CEMIG possa voltar a trabalhar acima dos R$ 12, qual seria o problema de eu vender uma put aqui dos R$ 12, mesmo que ela esteja dentro do dinheiro? Nenhum, né? Então, posso vender, por exemplo, aqui uma put acima, receber aí uns 48, 50 centavos e comprar a trava de alta aqui também, para cima, né? Então, veja, aqui eu estou ganhando com certeza com a venda da put aqui, que já não vai sair a 40, já deve sair uns 38, pelo menos, 37, já ganho uns 3 centavos aqui. E agora, como eu comprei 16 aqui agora há pouco, já está batendo aqui, ó, 17,20, provavelmente vai sair uns 18 centavos. Então, já estou ganhando 5 centavos nessa operação aqui. 5 centavos muito rapidinho, em questão de alguns minutos, você já consegue garantir uma movimentação que vai te render um bom lucro nessa posição. É claro que a ideia aqui não é um day trade nessa operação, né? Uma operação aqui para ficar um pouquinho mais para frente. Quanto tempo a gente fica com essa operação em curso muitas vezes? Geralmente aí uns 20 dias, né? Talvez 15 dias mais ou menos, né? Isso se a gente acompanhar ou se o ativo realmente seguir a movimentação de alta que se pretende, tá? Só evitem, por exemplo, aqui, ó, num cenário em que está 2 centavos e 9 centavos, você sair colocando aqui muito próximo do 2. Faz igual eu fiz lá, botei a 8, desci para 7, desci para 6 e executei. Quero deixar no robô. Qual é o detalhe do robô, pessoal? Se a gente colocar aqui, por exemplo, no Opilab, qualquer outra plataforma, para gerar essa execução no robô, é o mais indicado do ponto de vista operacional, principalmente para quem está iniciando. Então, no FlexCam, a gente pode vir aqui, abrir a boleta de spread, botar 3 pernas e colocar todas as pernas aqui. CEMIG P116, ó, a gente bota aqui. Aí é lógico que a gente não vai conseguir colocar o preço aqui, a gente vai trabalhar com o spread, tá? Então, CEMIG D 124 e aqui a CEMIG D 131. Pronto. As 3 opções. Então, aqui eu estou vendendo uma put para comprar uma call e vender uma outra call. Pronto, beleza. Quanto que eu recebo para fazer essa operação? No bid, que é o preço meio que a mercado, você receberia só 15 centavos, não é o que nós queremos. O mid seria o preço intermediário entre a melhor oferta e a pior oferta, seria também um preço razoável, mas a gente quer receber o máximo possível, 31 centavos. Nessa composição aqui, eu recebi 30, ó. Vendi a 40, paguei 16 e vendi a outra 6. Então aqui eu gastei 10 centavos para montar a trava de alta e aqui eu recebi 40 centavos para essa posição, tá? Bom, então eu tenho 40 de crédito menos 10 de custo, 30 centavos de crédito. É que se eu colocar aqui 30, e aí deixa eu complementar isso aqui, 400 para cada operação, só para a gente fechar 500, mais tarde sair a gente faz 500. O que que é o recomendado fazer? Sempre apregoar a compra primeiro. No entanto, essa estratégia para eu comprar, eu quero vender primeiro a put para financiar isso aqui. Então, eu vou deixar esta ponta apregoadas. Seria o mais seguro, tá? Porque daí ele vai vender a put e vai buscar comprar essa call aqui para depois fechar essa ponta da call vendida. Só que veja, eu tenho um detalhe aqui operacional importante. Eu tenho um spread grande neste book aqui. E esse spread, ele é sempre mais evidente ou ele acontece com mais frequência, ele é mais frequente nessas opçõezinhas aqui, ó, que tem essa característica europeia. Por isso que a gente gosta de vender
uma operação sempre europeia. Veja qual é o spread das operações americanas e qual é o spread das opções que são europeias. Olha isso aqui. Essa aqui é europeia e essa aqui é europeia. Olha aqui. As americanas, 36 com 37, 16 com 18, 6 com 9, quase nada de spread. Isso significa o quê? Liquidez, né? Tem muito mais volume, muito mais ofertas aqui nessas opções. E qual a característica das opções americanas? A gente tem a possibilidade de antecipação de execução da estratégia, a antecipação do exercício da opção. Essas três em especial vão ter sempre mais liquidez ainda, porque tem esse camaradinho aqui que é o formador de mercado. Então tem atuação de market maker nessas estratégias, nesses strikes. Nessas opções aqui, que tem esse símbolo das opções europeias, lá no Profit você vai encontrar isso também com a bandeirinha da zona do euro. Então, você pegar lá o Profit e trouxer aqui, por exemplo, na ferramenta de opções e observar na grade de opções, você vai ver que existem lá bandeirinha americana, bandeirinha europeia, né? Você vai entender que isso aqui é uma opção europeia, tá? No Flexicam vem escrito americana, europeia, tá bom? Aí você vai ver o seguinte, olha, todas as vezes que você olhar opções que são europeias, você vai reparar isso. E nas calls nós temos essa distinção, opções americanas e opções europeias. As puts todas são europeias, então não faz tanta diferença nesse sentido. Mas nas calls você vai reparar exatamente isso. Há um spread aqui, ó, um pouco maior, 6 centavos, aqui já maior. Isso é ótimo, muito bom quando você está vendendo, quando você está comprando, das duas formas. Por quê? Porque você consegue, tem mais margem para trabalhar esse book. Você tem mais formas de sair, principalmente quando você vende e você vai tentar recomprar novamente, sempre vai vir alguém aqui e vai cometer, principalmente nessas opções quando elas estiverem baratas assim, alguém vai vir aqui e vai cometer o equívoco de colocar uma ordem aqui muito próxima do bid, né? Então você vai conseguir comprar sempre mais barato essa opção. Na hora de vender também é interessante às vezes, porque você consegue mexer com esse book aí de modo a despertar às vezes algum robô ou até mesmo a ganância de alguém ali de querer logo pegar essa opção, igual estava ali 7, 2 com 9, eu desci para 8, não teve negócio, por 7 não teve negócio, no 6 bateu o negócio, com um executor, beleza. Então alguém tem algum lote escondido, algum robô para executar ali naquele preço, ou alguém foi lá, se emocionou e executou aquela operação. Para mim é ótimo, uma grande vantagem, porque senão eu teria que vender, por exemplo, aqui no 13,50 essa opção, só que eu venderia a 4 centavos, por exemplo, não conseguiria vender isso a 6, já não teve negócio a 6 aqui, embora aqui apareça o último negócio a 6, não é exatamente esse negócio a 6. Então eu prefiro fazer a 10 nessa posição, não tem problema nenhum, tá? Isso pra gente é muita vantagem mesmo. Então se a gente colocar no robô isso daí, deixa eu só ver como é que tá a precificação aqui. Tá. Se a gente colocar no robô isso daí, o que que vai acontecer? Nessa posição aqui, vai demorar muito, vai demorar bastante para que o robô execute essa posição. Por quê? Porque ele não tem um parâmetro exato, ele quer executar a trava de alta quando ele entender o seguinte: na hora que eu bater isso aqui a 16, se eu quero aquele parâmetro de 30 centavos, eu quero vender aqui a 40 e aqui eu tenho que pagar 10, eu não posso fazer mais do que isso. O robô vai fazer essa gestão. Eu tenho que pagar 16 aqui, eu tenho que vender aqui a 6. Mas como é que eu vou me garantir que eu vou vender aqui a 6 se não tem ninguém comprando a 6? Agora que entrou um ESC aqui a 6 e não tem bid, o bid está lá no 2. Enquanto ele não sentir confiança e não aumentar, por exemplo, o volume de ordens ali, que seja possível garantir que ele vai executar a 10 para cumprir e te entregar o spread que você efetivamente parametrizou com ele ali, nada feito. Ele não vai fazer. Ele vai ficar esperando, vai ficar esperando. Ele bota uma ordem, tira. Vai botar a ordem ali a 6 e vai tirar. Vai botar a ordem 6 e vai tirar. Vai ficar botando e vai ficar tirando. Aquelas ordens que vocês estão vendo, às vezes, sendo negociadas, que o cara bota e tira. Bota e tira. É isso que o robô vai fazer, né? A ordem aparece, de repente ela some. Porque o robozinho está testando o book. Vai colocar e vai sair. A gente já faz isso de uma maneira mais sábia, né? Ou maneira mais ativa, proativa. Eu vou testando ponta por ponta. Eu vou trabalhando as pontas aqui. Mas é claro que isso depende de mais experiência, né? Aí você coloca aqui, por exemplo, 400 opções, 400 aqui, 400 aqui.
porque esse clipe máximo é a quantidade de execução que o robozinho vai fazer por vez que executar. Então, você bota aqui a quantidade de 400, mas deixa aqui a 100 no clipe máximo, ele vai executar 400, mas 100 de cada vez. 100, 100, 100. Aqui a gente não quer isso, a gente quer botar aqui para pregoar tudo e vou colocar, por exemplo, os mesmos 30 centavos aqui que eu havia falado para receber 120 aqui e vou enviar a ordem. Ah, esse robô vai ficar trabalhando para cumprir esse efeito. Aí já não importa para mim, tá? E para o robô também, se ele vai executar a venda 40, a compra 16 e a outra venda 6. Se eu pedir a ele o spread de 30 centavos, ele pode executar, por exemplo, aqui a conta a 41, aqui a 17 e aqui a 7. Vai dar o mesmo. Vai exatamente ficar com 30 centavos do mesmo jeito. E se ele fizer mais para baixo? Ele pode fazer a venda aqui a 39, ele pode comprar isso aqui a 15. Se ele sentir que vai comprar aqui a 15 e vai conseguir fechar aqui a 5, ele pode fazer isso aqui. O que importa para a gente, quando a gente faz operação estruturada, não são os valores em si de cada ponta. O que importa é o spread da operação. O spread é a resultante de todas essas operações. Então, eu tive aqui um crédito de 40, 41, vou gastar 17 e vou comprar e vou receber mais 7 aqui, tá? Então, beleza. Então, eu vou ficar com 30 centavos. É isso que importa. É isso que importa quando a gente parte para as operações estruturadas. Qual é o spread final dessa operação? Quanto efetivamente eu vou receber, quanto efetivamente eu vou ganhar ou vou pagar nessa operação, tá? E a partir disso, é claro, eu faço a avaliação dos meus riscos. Qual é o risco dessa operação efetivamente? Bom, o risco é o ativo cair, continuar caindo, e eu ter que rolar essa put vendida e ter a minha trava de alta virando pó, tá? Se ela virar pó, esquece, não tem o que fazer. Agora, se o ativo continuar subindo, eu consigo ganhar o crédito total da posição vendida, que no caso foram 40 centavos, né, que eu fiz, 40 centavos, e a diferença dessa posição aqui, da trava de alta, né? Eu tenho lá, na realidade são 10 centavos, e aqui eu fiz 75 centavos, né, de diferença. Falei R$ 1, até me equivoquei, peço perdão a vocês aí. Os 75 centavos que essa opção vendida aqui é do 13,25, não do 13,50, tá? Então, 75 centavos de distância do destaque, mas gastando 10 centavinhos ali, é bem baratinho, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Quer dizer, sobram 65 centavos de crédito. Então, 65 mais os 40 dá exatamente R$ 105 de lucro aqui no cenário máximo nessa exposição. Se subir acima dos 12,25 ou dos 13,25, por exemplo, nós temos o lucro máximo da trava de alta mais o crédito máximo da put que vai virar pó. Então você fica aqui, não precisa fazer nada com a put, deixa virar pó e só tem que desmontar a trava de alta para garantir o lucro máximo da operação. Se for para execução, a trava de alta, se o ativo tiver aqui em cima, né? Superar, por exemplo, os 13,25 e você, por qualquer motivo, infelizmente não conseguiu mexer mais no home broker, na plataforma, sei lá, viajou e não tem internet, aconteceu qualquer colapso. Gente, quais são os riscos da operação? Se vier para baixo, vai assumir o ativo a 11,45, então vai ter um lote de, nesse caso feito com um lote, né? Vai ter um lote de CEMIG na tua custódia lá com preço de entrada a 11,45. E se subir para caramba, for lá em cima, essas duas opções aqui vão para exercício. Só que aí você tem o direito de comprar 12,50 e o direito, no caso aqui vendido, né, a obrigação de vender a 13,25. Se você comprar a 12,50 e vender a 13,25, vai gerar uma execução no mesmo dia, considerando a data de exercício, né? Se isso for para o exercício, vai executar no mesmo dia a compra de CEMIG por 12,50 e a venda de CEMIG por 13,25, que vai te dar um lucro de 75 centavos. Como você gastou 10 centavos para montar isso aqui, o teu lucro é de 65, mais a put que vira pó, 40. E aí, fera, curtiu essa aula? Essa aula completa e muitas outras aulas, nós temos mais de 500 horas de conteúdo gravado nos nossos cursos, dentro das nossas plataformas, na área de membros para assinantes do Reality Ser 1 Milhão e alunos da Escola de Opções. Você pode fazer agora a sua inscrição na Escola de Opções Método Fera,
no link da descrição aqui embaixo e deixe o seu like se você curtiu, porque com certeza você vai estar ajudando o nosso canal a se desenvolver e a gente continuar aí animado fazendo vídeos para ajudar no teu operacional, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, porque com certeza você vai querer ser notificado todas as vezes que nós colocarmos aqui um vídeo novo, não é verdade? Então compartilha com seus amigos e vamos para cima. Eu espero você na próxima aula. Valeu!